quero iniciar fazendo essa oração. Agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela oportunidade de estarmos juntos em mais uma aula aqui na FATEG, neste momento iniciando uma turma de especialização com aulas ao vivo, com tutoria aqui na nossa plataforma. Eu acredito em Deus que vai ser um tempo novo para todos nós, de crescimento espiritual, de muita graça de Deus manifestada em nossas vidas. Nós louvamos e exaltamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Vamos lá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à primeira turma de especialização com tutoria aqui na FATEG, né, com aulas ao vivo. E eu agradeço muito a Deus pela predisposição dos irmãos antes de iniciarmos esse projeto e agora estando aqui conosco, aos nossos irmãos do continente africano que não estão presentes aqui devido ao fuso horário, mas que estarão assistindo essa aula gravada. Eu tenho certeza que eles poderão também deixar suas contribuições aí de participação aqui de acordo com os nossos tópicos estudados, né? Então vai ser aí bem interessante poder ter a participação dos irmãos lá de Moçambique. Eu quero ver quem está presente aqui. Já vi o pastor reverendo Paulo, lá da Bahia. Nós temos o reverendo Cardoso. Deus te abençoe, reverendo Paulo. O reverendo Paulo da cidade de Equié, né? Temos o reverendo Cardoso de Brasília, o reverendo João Lima. É do Rio Grande do Norte, irmão João? Sim, mas moro em Governador Valadares, Minas Gerais. Isso, Governador Valadares. O irmão tinha falado, né, que é do Rio Grande do Norte, mas mora em Governador Valadares. Terra quente, Governador Valadares, né? Que Deus abençoe o amado irmão. Tô devendo o vídeo do irmão, não vou deixar passar, meu irmão, tá? O irmão Isaac está presente também. Que Deus o abençoe, meu querido. Nós temos o reverendo Ricardo Dias, do estado de Goiás, né, Ricardo? Ele está presente conosco também. Que Deus te abençoe, meu querido. Desde o início da FATEG aqui conosco, graças a Deus, né? Uma testemunha viva aí da FATEG. Nós temos o Humberto Gessinger, que é nosso aluno também, do bacharel, acadêmico de medicina. Que Deus o abençoe grandemente. Tem um projeto muito interessante de ensino bíblico. Eu acredito que temos muito a aprender com o amado irmão também e assim colaborar com a formação dele. Temos mais dois irmãos que eu não estou conseguindo ver aqui o nome. Deixa eu ver. Não aparece aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo. Alguém pode... Os irmãos podem se apresentar, por favor. Samuel Pereira está aqui. De Ribeirão Pires, aqui no estado de São Paulo. E os outros irmãos, depois, por favor, coloque no chat aqui que eu quero apresentá-los, tá? Como eu falei, nós temos os irmãos moçambicanos que não poderão estar presentes por causa do fuso horário, mas que estarão ativos conosco aí no decorrer do curso. Tá joia? Irmãos, antes de iniciarmos aqui a bibliologia, eu não sei se todos têm acesso já ao portal, né? Aqui o portal não, ao curso de especialização. Como eu falei, assim que acabar a aula estarei agregando aos irmãos aí, adicionando a disciplina, né, no seu perfil acadêmico aqui da FATEG. E nós temos aqui na especialização, vou abrir aqui para vocês, as disciplinas, né, bibliologia, a nossa primeira, na Dere Reformate, a reforma adicional holandesa, igreja reformada, que é em 3 partes, plantação de igrejas e discipulado bíblico reformado, uma disciplina muito prática, né? Nós temos apologética também, temos cosmovisão calvinista da sociedade, história da igreja 1 e 2. Lembrando que o TCC é opcional aqui na especialização e caso você queira fazer o mestrado conosco, o Magister Missionale, se você não apresentar aqui na especialização o seu mestrado, você vai apresentar então no Magister, tá? Caso você apresente aqui na especialização, você fica livre
de apresentar no MAG. Então, vice-versa, os irmãos têm um tempo aí para poder pensar sobre isso, tá joia? Eu acredito que em 6 a 7 meses iremos concluir essa especialização, mas não se preocupe com o tempo, caso se adiante um pouco, caso atrase um pouco, tá? É importante a gente crescer juntos nesse conhecimento e desfrutar dessa companhia, mesmo que à distância, na comunhão aqui em Cristo Jesus. Então vamos lá, vamos começar aqui com a nossa introdução, Bibliologia de especialização em teologia reformada. Diz assim: de todas as doutrinas da Bíblia, nenhuma é mais importante ou fundamental do que a bibliologia. A doutrina da Bíblia vai falar sobre a Bíblia, né, o estudo da Bíblia. A razão para isso é simples. O testemunho da Bíblia para si mesmo é que ela é a palavra de Deus e, portanto, nossa autoridade para a fé e prática, nossa compreensão de Deus, do homem e da salvação que Ele oferece à humanidade em Cristo. Depende muito de quantos homens acreditam e conhecem a Bíblia, né? Antes de continuar aqui, queridos, pode parecer um pouco diferente lá do início da bibliologia do bacharel, quem já fez ela, né? Porque a ênfase aqui é maior em bibliologia. Porque nós estamos diante da disciplina que ela testifica a veracidade desse cânon bíblico, né? Da união desses livros no desenrolar da história, das épocas, das eras, de várias traduções e de vários autores. E essa disciplina, né, melhor dizendo, ela vem comprovar por ela mesma que ela é a palavra de Deus. Que não é um livro qualquer, não é um livro sem inspiração, não é um livro sem a revelação, não é um livro sem esse selo do Espírito Santo sobre ele, que o autentifica, né, dá a sua autenticidade, dá a sua veracidade. Então, nós podemos dizer que o Espírito Santo, ele é, não me leve mal a expressão, mas o fiador da Bíblia, porque é ele que testifica essa veracidade, e sem a manifestação direta do Espírito Santo, a Bíblia seria um livro incompreensível, né? Seria um livro qualquer, mas ele se torna divino, ele se torna iluminado, ele se torna diferente de qualquer outro livro por causa dessa manifestação do Espírito Santo, dessa inspiração do Espírito Santo que levantou pessoas, homens de carne e osso, e também nós temos relatos de teofanias e de manifestações grandiosas da parte do Senhor e dos seus santos anjos aqui na Bíblia, mas quis o Senhor, por meio do Espírito Santo, revelar a sua palavra aos homens de carne e osso, até a chegada do Logos de Deus, a manifestação do nosso Senhor Jesus, que é a maior revelação que, né, as Escrituras Sagradas têm aí para nós. E ele testifica a autenticidade das Escrituras, o Senhor Jesus. Então, continuando aqui, diz assim: Deus se revelou de várias maneiras. Então aqui, irmãos, de que forma o Senhor se revelou? Na criação, na história, em milagres, visões dadas diretamente aos profetas. Então é essa forma que o Senhor se revelou, né? Na obra da sua criação, na história com o seu povo, em vários milagres, nas visões dadas diretamente aos profetas. Mas principalmente, Deus se revelou na pessoa de Cristo, a palavra viva, e na Bíblia, a palavra escrita. Olha que interessante, que isso está muito claro para nós, né? O Senhor se revelou na pessoa de Cristo, que é a palavra viva, o Logos de Deus, e ele se revela aqui na palavra escrita, né? Escrita pelos homens, mas inspiradas por Deus. Revelada na pessoa de Jesus Cristo, o Enahim Kaiologos, a maior revelação, né, que o homem pôde receber do Senhor. Não foi a visão dos profetas, não foi os milagres, não foi o desenrolar da história com o seu povo, mas a pessoa de Cristo. Essa é a maior revelação. É óbvio
que para a pessoa de Cristo se manifestar, tudo tinha que se cumprir nas Escrituras. Então, é realmente o livro vivo que nós temos diante da humanidade. Tá bom? Eu não sei quantos livros os irmãos já leram, mas nós sentimos a palavra de Deus viva, e não falando isso de forma romântica, ou espiritualizando. É a realidade. A Bíblia é uma palavra viva, porque quando o crente em Jesus Cristo ele lê a Bíblia, ele está lendo uma palavra viva. Nós estamos sendo como que eu posso colocar aqui? Estamos sendo agregados. Eu acho que não é essa palavra, né? Mas o Espírito Santo sempre está ali conosco na leitura da palavra de Deus, né? Ou quando estamos diante de uma pregação da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus, tanto falando da pessoa de Cristo na palavra, ou recebendo essa palavra por parte de outro irmão. Muito bem, deixa eu colocar uma pausa aqui. Chegou a hora das perguntas. Primeira pergunta: os irmãos não estão dormindo ainda, né? Tá todo mundo bem aí? Eu quero fazer uma pergunta aos queridos, e aí pode levantar a mãozinha aqui no nosso Google Meet, e estará o irmão com a oportunidade para falar sobre a importância de testificar ao mundo, mas em primeiro lugar à Igreja de Jesus Cristo, que a palavra de Deus é um livro vivo. O que os irmãos acham sobre isso? É um assunto esquecido? Irmão Reverendo Paulo, diga-nos. Não estamos ouvindo o Reverendo Paulo. Não estamos te ouvindo, querido. Irmãos, graça e paz. Estão Agora me sim. ouvindo? Agora vendo e ouvindo. Estão me ouvindo agora? Sim, meu irmão. Agora estamos vendo e ouvindo. Eu tinha falado Não. que o microfone estava desligado. É verdade. Irmãos, graça e paz. Eu sou uma prova viva, e a minha família, do que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nós somos uma família de 9 irmãos e a minha mãe. Na minha casa ninguém era cristão. Pelo simples fato, teve um dia que eu peguei a Bíblia e fui ler o Evangelho de João. As palavras parece que eram, vou usar assim um termo um tanto que eu não sei se é correto, mas místico para a minha época. Não é? Foi algo assim, Corretíssimo. fosse uma magia, não é? Na minha época. Claro que nós temos o entendimento que a palavra ela não é mágica, mas ela tem um poder sobrenatural. E essa palavra lá de João tocou na minha vida e me transformou em uma nova criatura. Consequentemente, eu passei essa palavra para a minha família, e quase todos, né? São agora crentes firmes no Senhor. Então eu vejo o poder da palavra. Então eu já li tantos livros, tantos romances, tantos livros de história, mas nenhum mudou minha vida, só a Bíblia. Maravilha! Eu concordo plenamente com o Reverendo Paulo, tá? Porque quando nós falamos de místico, sempre tem a levar dentro de uma etimologia de magia, de alguma coisa assim. Mas o místico ele não se limita a isso, tá? A palavra de Deus ela é transcendente, porque ela é sobre-humana. Reverendo João Lima. Fala, Rê. Aí, meu irmão, graça e paz, meu querido. Graça e paz. Boa noite a todos. Eu concordo também, plenamente, até porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a própria vida, né? Sem ela não tem como, nós não tínhamos a possibilidade de conhecer a Deus. O Verbo se fez carne, que habitou entre nós,
e nos deu esse privilégio também de anunciar essa verdade, proclamar o Evangelho a toda criatura através das Escrituras, conhecer e tornar conhecido ao Verbo da vida que é Cristo, o nosso Senhor. Amém, reverendo. Também concordo plenamente. A palavra de Deus, ela é vida. E sem essa vida revelada a nós, né, doada a nós, o que seria de nós? Que instrução teríamos, né? Se as palavras nos direcionam à vida eterna, nos direciona a Cristo, que é a vida verdadeira. Então, nós louvamos a Deus pela sua palavra. Por isso que temos que ser apologetas, defender essa palavra mesmo, defender e lutar e amar ela, porque é o que nós temos de mais valioso, de presente de Deus. Claro, a eleição revelada a nós e o entendimento que temos de Deus, que é pela sua palavra. Então, eu louvo a Deus por isso. Eu já vou, o reverendo Cardoso também vai falar aqui. Deixa eu só ler aqui a participação do irmão Samuel Pereira pelo chat. Ele diz assim: creio que hoje em dia, mais do que nunca, devemos reforçar essa mensagem, pois muitos estão acreditando que a Bíblia é história, mito ou que só contém a palavra. Recentemente ouvi de uma pessoa que tem mais de 50 anos de igrejas, dizendo que só acredita tanto assim na Bíblia, dizendo que não, acho que ele colocou aqui, né, não acredita tanto assim na Bíblia. Eu estava ensinando a importância de crer só na Bíblia. Pois é, o irmão corrigiu aqui, né? Ele queria falar que a pessoa diz, né, que não acredita tanto na Bíblia. É possível mensurar a nossa crença na palavra de Deus? É possível colocar 20% de credibilidade, 80% de dúvida por uma pessoa que tem certeza, convicção da sua eleição em Jesus Cristo? Eu acredito que o eleito de Deus, ele não tem essa deficiência, né? Quem realmente goza da paz, da salvação, ele crê piamente. Não é 99, não é 90, não é 98, é 100%. Ele crê na palavra, na veracidade, na autoridade da palavra de Deus. É a nossa única regra de fé e prática. Não há outro livro subsequente aqui para guiar as nossas vidas. Os mormons têm os seus livros, o seu segundo livro, né? As outras seitas também desenham uma outra literatura, mas nós, crentes evangélicos reformados, não aceitamos nenhum outro livro a não ser a palavra de Deus. Reverendo Cardoso, é contigo a palavra. Eu confesso que eu fiquei um tanto emocionado aqui com as palavras do reverendo Paulo. É uma alegria ouvir e saber a respeito disso. E é uma história que se repete em muitas famílias, em muitos casos, com muitas pessoas pelo mundo inteiro. E são as formas como o Senhor trabalha em nossas vidas, né? Mas a importância de nós apresentarmos a palavra de Deus como uma palavra viva e eficaz, ela está ligada diretamente ao que Cristo nos ordena: pregar o Evangelho, levar a sua mensagem para todas as pessoas. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, esse estudo e todos os estudos subsequentes, anteriores, eles servem justamente para nos capacitar para apresentar de uma forma cada vez mais vívida, cada vez mais clara, as Escrituras para todos aqueles que estão à nossa volta. Apresentar Cristo crucificado, o Cristo que é o Verbo, que é a própria palavra. Então, o Senhor nos dá essa ordenança de seguirmos adiante na nossa caminhada cristã, sempre buscando apresentar a palavra de Deus viva e eficaz, tanto na nossa vida, e aí eu cito novamente o caso do reverendo Paulo, assim como o meu e de todos os irmãos aqui, eu tenho certeza, quanto no ensino, né? Aí vem a grande importância de nós aprendermos para ensinar também. Que o Senhor nos ajude nisso. Amém, que o Senhor nos ajude. Nós temos aqui 3 mãos levantadas: o reverendo João Lima, irmão Isaac
Confirme, reverendo João Lima. Não levantei não, não. Ah, tá, então beleza. Isaac, reverendo Isaac. Meus irmãos, boa noite, estão me ouvindo? Opa, alto bom som, meu irmão. Boa noite. Obrigado. Então, eu entendo que é importante o próprio Cristo, né, lendo João 5, versículo 39, ele fala sobre a importância de nós examinarmos as Escrituras, né? Pois nela nós encontramos a vida eterna e as próprias Escrituras que testificam do próprio Senhor. Outra coisa que eu achei interessante, 1 Pedro 2,9, o nosso irmão Cardoso estava falando, eu estava lembrando desse texto. O apóstolo Pedro fala que nós somos essa geração eleita, né? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Aí eu acho interessante a continuação, ele fala: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra de Deus é poder, né? Para a transformação do ser humano. E sem a ação do Espírito Santo de Deus, conforme lá 1 Coríntios 1, 22, fala da pregação, que Deus escolheu a pregação para salvar, isso por meio da exposição da palavra de Deus, se tornaria impossível, né? Eu recordava de uma frase atribuída ao Calbart, quando ele fala que a palavra de Deus, ela não é em si a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, né? Negando a inerrância das Escrituras. Então eu fico a pensar como esse mundo, inclusive aqueles que trabalham com as Escrituras, os próprios não acreditam mais nela como sendo a própria palavra de Deus. Então eu acredito que é muito importante para nós examinar a palavra de Deus e assim continuar pregando a despeito de qualquer descrença, né, que possa invadir nosso coração. Perfeita colocação, irmão Isaac. Obrigado pela sua participação e por nos trazer à memória os versículos bíblicos aqui que testificam aqui com o nosso estudo, né, sobre a autenticidade e o poder da palavra de Deus e o que ela faz. É o que eu vou ler aqui, o que o irmão colocou, tem tudo a ver com esse tópico, essa parte aqui que eu irei ler, que é necessário conhecer a palavra de Deus por causa da vida eterna. Não há outro caminho a não ser a palavra de Deus. E ela vem, é revelada na medida certa para conduzir a cada um dos eleitos de Deus à salvação. E aqui nós temos esse texto que diz, a continuação da nossa leitura no e-book, no livro-texto: mas o que aprendemos sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo, aprendemos com a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então aqui não tem outro livro que se fale sobre Jesus Cristo, sobre a sua revelação como ser divino. O Alcorão fala de Jesus, Isa, só que ele fala como um profeta e ele é posterior à Bíblia, não é anterior, não antecede a Bíblia. É um livro novo, como se dizer. Não há outro livro que se conheça que fale de Jesus Cristo, a não ser a palavra de Deus. Quando eu falo que não fale de Jesus Cristo, na verdade eu tenho que melhorar minha expressão aqui, que seja antes dos evangelhos, né? que vai desenhar a pessoa de Cristo, revelar a pessoa de Cristo. É o evangelho, é o Novo e o Velho Testamento que revelam a Jesus Cristo. E aqui nós temos a continuação, diz: a maior parte do que podemos saber sobre Deus vem da Bíblia. Se os homens não têm a Bíblia em alta estima, como a inspirada e inerrante, isso aqui é importante, tá, irmãos? A inerrância bíblica, a inerrante palavra de Deus, e não consegue manuseá-la adequadamente, interpretação e aplicação, eles se voltarão para outras fontes como sua autoridade, razão humana somente, ciência, tradição, aqui essa vírgula e a questão da igreja que cortou, né, o assunto, mas depois eu vou explicar aos irmãos, que seria um tradicionalismo dentro da igreja, um misticismo e só experiências também, viveriam dessa forma. Seria
uma ortodoxia muito fraca, né? E diz, consequentemente, se os homens não se apegam às escrituras como regra de fé completa, suficiente, clara, autorizada e adequada, eles rejeitarão a verdade da Bíblia completa ou parcialmente. Entra o que o irmão escreveu, o irmão Samuel, né? Que o irmão disse que tem 50 anos de igreja e não acredita completamente na palavra de Deus. Então, ele está nesse grupo aqui. E no processo perderão sua mensagem de salvação e libertação do pecado que lhes oferece na pessoa de Jesus Cristo. O que pode acontecer? A palavra de Deus, que é para ilustrar, iluminar e levar o homem à salvação, ilustrar, ele mostra, né? Praticamente desenha para o indivíduo o plano da salvação e liberta o indivíduo do pecado. O que acontece? Se a pessoa ela não tem esse conhecimento da palavra de Deus, ela vai ser levada a um outro assunto que não é o foco principal das Escrituras. Ela vai dar razão a finanças, ela vai dar razão a maior credibilidade à construção da família. Meus irmãos, não me levem a mal, mas a palavra de Deus, ela fala sobre família e o Senhor constituiu a família. Mas o assunto principal da palavra de Deus, das Escrituras, não é família, não é casamento, não é trabalho, não é finanças, não são filhos. É Jesus. É o pecado que o homem cometeu, a sua depravação total, a sua carência de um Salvador, a sua incapacidade de se alcançar por suas próprias forças esse caminho que o levará à vida eterna. Então a palavra de Deus, ela fala em primazia sobre isso. Ela fala sobre o pecado e fala sobre o Salvador. Ponto final. O que passa disso, aí nós temos como graça de Deus, né? A graça especial de Deus aos seus filhos e a graça comum de Deus a todos os povos, né? Só para continuar e complementar aqui, irmãos, falta 20 minutos para a gente concluir a nossa aula. Eu achei muito interessante essa parte aqui, ó. Quando a pessoa ela não tem uma interpretação da palavra de Deus, o que acontece? Ela pode ficar presa na razão humana e aí falta aquele equilíbrio, né? Eu sempre falo com os irmãos lá no Magister Missionário quando estamos estudando, e na verdade estamos estudando aqui a história dos puritanos e dos pietistas, o perigo de romantizar um período da história da Igreja Reformada e achar que aquele foi o período mais maravilhoso, né, da história da Igreja Reformada. Houve problemas ali, houve situações complexas, né? E partindo de irmãos na fé, o que acontece? Eu não posso levar apenas para o romantismo. Eu tenho que também ter razão. Mas a minha razão também tem que estar equilibrada, porque de outra forma eu ficarei aí ou racional somente e não estarei olhando com os olhos da fé por situações que levaram, por exemplo, homens constituírem pequenas escolas feitas aí de madeira a transformação de universidades que nem Princeton, Harvard e Yale. Eu vejo isso como a mão de Deus. Por lado racional, eu levaria aí a uma situação de sorte, alguma questão cultural, etnocêntrica dos britânicos imigrantes ali para a Nova Inglaterra. Mas pelo lado espiritual, pelos olhos da fé, eu vejo a boa mão de Deus construindo uma nação sobre a base da fé reformada, né? Então há que se ter um equilíbrio aqui quando se fala de conhecer a palavra de Deus, porque senão você vai ficar dentro da razão humana aqui, ou você vai ficar preso na questão da ciência, né? Ou só em tradições, ou dentro de um misticismo aqui também. Aí o ismo é a equivalência, né? De esse sufixo aqui, o ismo, de algo a mais, né? Tudo que é ismo passou do normal, saiu do equilíbrio, né? Por isso que eu falei no início que o místico ele tem uma interpretação muito ampla. Eu posso colocar o místico como espiritual, mas se eu colocar o misticismo, é além do sobrenatural, né? E também as pessoas que só vivem de experiências. Tem que ter experiência, senão a fé morre, né? Tem que
sempre tem uma experiência nova, uma revelação nova, uma profecia nova, um novo pregador e novas campanhas, senão a pessoa não consegue ter uma estabilidade de fé, por se dizer. Qual é o resultado disso tudo aqui? Os sintomas, né, são esses. E por causa de quê? De não compreender as Escrituras. Simplesmente por isso. Nós temos problemas em outros países, nas igrejas. Qual é o problema? A razão, a ciência e a tradição. E aí nós não temos espaço para mais nada. E nós temos aqui no nosso país, principalmente por causa da nossa cultura miscigenada de índios, portugueses, africanos e de várias religiões ali sendo unificadas, por se dizer, e praticadas, um misticismo muito grande, baseado em experiências, baseado em tradições. Isso leva a uma identidade evangélica meio conturbada em nosso país. Óbvio que isso está mudando, graças a Deus, e tem muito para ser feito ainda até a volta, a manifestação do Senhor Jesus. Tá? Meus irmãos, falta aí 15 minutos. Vou parar um pouquinho aqui. Alguém quer fazer alguma colocação? Deixa eu voltar aqui para o painel. Reverendo Paulo, vamos lá. Só uma coisa rapidinho. Seu microfone está dando um pequeno ruído. Eu acho que está no movimento. Ah, tá. E agora parou aí? Ainda está. Espera aí. E agora? Agora parou. Beleza. Nós temos aqui o reverendo Paulo e o reverendo João. Por favor, meus queridos. Podem começar aí a nos abençoar. Qual irmão vai falar primeiro? O reverendo João ou o reverendo Paulo? Vou deixar o irmão João, que é mais velho do que eu. Em relação ao que o nosso professor falou aí, a questão de conhecer, né? De conhecer a palavra. O que eu penso que está acontecendo é que muitos têm um conhecimento técnico, por assim dizer, né? Conhecimento acadêmico, mas não conhecimento no sentido de sentir ou viver. Reverendo João ficou congelado aqui para mim. Foi só para mim, irmãos?